Enquanto no Congresso a direita ataca mais uma vez o MST com a CPI sensacionalista, em São Paulo, o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas vende terras públicas a fazendeiros a preço de banana. O comentário é de João Caires. Vejam só, né? A gente fala tanto assim só do governo federal, fica o tempo todo muito falando em governo federal. E é engraçado, né, que a gente percebe que a grande mídia, quando tem um governo mais progressista no município, em especial quando é capital, por exemplo, São Paulo. Quando você tem São Paulo, um governo de esquerda, mas no governo federal é um governo de outro partido, se fala muito aqui, pelo menos no estado de São Paulo, da capital federal. Quando muda, quando é um outro partido, eles parecem que esquecem. A mesma coisa o governo do estado. O governo do estado parece ser um ente inexistente, quase não se fala. E a gente às vezes também acaba incorrendo nesse erro, não comentando muito sobre as questões estaduais que são importantes, ainda mais no estado como São Paulo, o estado mais rico da federação, o estado que tem um PIB enorme, né? Praticamente 30% da riqueza do país, que poderia estar numa condição muito melhor, mas vejamos, né, como o mundo dá volta. Nesse momento aí que a extrema-direita tenta atacar o governo de algum jeito, de várias maneiras, mas em especial aí criando a CPI do MST, um movimento social que já é premiado mundialmente, reconhecido, existe aí há mais de 40 anos, é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, entre outras coisas, entre outros avanços que tem, e pouco se fala, pouco se pesquisa, pouco se investiga, apesar de a gente já ter tido até inclusive novelas comentando sobre o assunto, falando sobre essa questão de terras, né, de grileiros, de fazendeiros que ocupam, ou melhor, invadem terras, assim como a gente está vendo agora lá na Amazônia, que eles devastam e estendem o pasto, dizendo que são deles. E a gente vê algo interessante aqui no governo do estado de São Paulo. 3.900 hectares, a um valor de 64 milhões, são terras devolutas. O que são isso? Terras que pertencem ao governo do estado. Mas muitos fazendeiros invadiram ou ocuparam essas terras ilegalmente. E que o governo Tarcísio está fazendo? Implementando um projeto, uma proposta que foi inclusive aprovada no governo anterior, agora em 2022, o senhor Rodrigo Garcia, do PSDB. Vejam só como é que eles trabalham mais ou menos com as mesmas propostas. Muitas vezes a gente pensa que é outra pessoa e o senhor Tarcísio está fazendo aí o governo meio parecido com o seu padrinho. E vejam só, Tarcísio vai dar um desconto de 90% no valor de 64 milhões, ou seja, um desconto de 50 milhões para que esses fazendeiros que ocuparem ilegalmente essas terras paguem. Então vão pagar praticamente a preço de banana nessas terras. Ou seja, quando se aponta o dedo para o MST, eles falam que é invasor, baderneiro e tudo mais, e não tenta se discutir mais profundamente a questão fundiária, a questão agrária no Brasil, de se fazer de fato, né, e ampliar a reforma agrária no país, que todo país desenvolvido fez sim a reforma agrária. E agora estamos vendo aí o governador do estado de São Paulo cumprindo, lógico, política do governo anterior. Aí a gente entende, não à toa, Rodrigo Garcia ter apoiado logo de cara, mesmo sem consultar o partido, o candidato a governador na época, Tarcísio. Então Tarcísio continua cumprindo aí essa agenda que não é uma agenda popular, e vai praticamente doar terras do estado que poderiam ser discutidas de outras maneiras para fins de reforma agrária ou para quem realmente mais precisa, mas não vai permitir que fazendeiros ampliem ainda mais a quantidade de terras que eles têm. Lembrando, 3.900 hectares com desconto de 90%, o valor total seria 64 milhões, e vão pagar 14.